Olá, meu irmão, graça e paz. Então, esse aqui é o livro que a gente está trabalhando, chamando e preparando homens para liderar seus lares, pastores da família. O autor desse livro aqui, né, você viu aqui, Woody Beauchamp Jr., ele é um irmão nosso que tem publicado algum material acerca desse assunto, né? Homens pastoreando a família. Ele fez um livro chamado Famílias Guiadas pela Fé, um livro que despertou muitos irmãos, e inclusive tem sofrido bastante perseguição lá no país dele. Haja vista que hoje em dia defender o modelo padrão de família é realmente enfrentar luta, né? E uma das coisas que ele defende é isso aqui, né? Tá aqui, ó. Homens para ser líder do lar, né? Líder do lar. Então ele fez esse livro que eu falei, né? Famílias Guiadas pela Fé. E não li esse livro, mas segundo o que o pastor fala, esse livro despertou bastante coisa, né? E aí, com base nesse livro, por causa do pedido de muitos irmãos, ele então fez esse livro aqui do Pastores da Família. Pra gente ter uma noção geral aqui de como é que ele vai trabalhar esse livro, ele divide o livro aqui em várias partes, né? A parte 1, a necessidade de preparação, de preparar pastores da família, obtendo a visão mais bíblica da família. Parte 2, discipulado e evangelismo, né? Que já é colocando a mão na massa, né? Aqui a gente tem o fundamento, e aqui colocando a mão na massa já, né? Preparando e evangelizando a família, né? Preparando homens para serem sacerdotes e profetas em seus lares. E parte 3, enriquecendo o casamento, né? Fundamento também da família, o casamento. Parte 4, instruindo e disciplina instrução e disciplina dos filhos. Parte 5, avaliação do modo de vida. Eu vou tratar hoje aqui nesse vídeo aqui, já que é a parte introdutória ainda, né? Então, pra gente já não perder muito tempo, eu vou lendo aqui e a gente vai comentando alguma coisa. Então ele mesmo comenta aqui, então, ó, desde que ele fez esse livro, Famílias Guiadas pela Fé, ele vem sendo pessoas vêm falando com ele, ele vem recebendo ligações, né? E o que eles sempre falam é a mesma coisa, né? Precisamos de um reavivamento da religião familiar. Então você vê que as pessoas reconhecem a necessidade de um avivamento da religião familiar, né? E a gente às vezes percebe que realmente a vida nossa hoje, a vida na igreja é uma coisa, mas quando a gente vai para a vida do lar, as duas coisas são diferentes. As pessoas agem de forma diferente, né? E aí é onde vem o ponto. Qual foi a origem do avivamento que a gente teve lá no século XVI? Foi justamente com a Reforma Protestante, né? Então ele fala ali, ó, quando a pessoa fala em reavivamento, né? Opa, amém, né? Mas ele vai dizer não tão rápido, né? Então antes que possa ter um reavivamento é preciso o quê? Reforma. Então assim como naquela ocasião ele fala que os católicos, estudando o catolicismo romano, eles confrontaram isso com as escrituras, à luz das escrituras, e então teve-se início a reforma protestante para fazer com que a vida cultual daquele fosse de conformidade com as escrituras. Da mesma forma, o princípio que ele traz aqui é isso, que o nosso procedimento seja colocado em contraste com as escrituras, né? E aí ele fala, hoje nós precisamos de homens que façam o mesmo com o nosso conceito atual de masculinidade e de família. Esse é um ponto que ele vai trazer, né? Confrontar a vida na escritura, a vida na família com a escritura. E aí a pergunta que a gente pode fazer, o que nós estamos fazendo
hoje? É o que Deus nos chama a fazer? O que a Bíblia nos chama a fazer no contexto da família, né? O que ela nos chama a fazer? Então, há uma geração de homens que sentem o Espírito de Deus chamando para algo mais, porém, sem reforma, eles não têm ideia do que significa esse algo mais, né? Então a gente está mergulhado numa cultura em que a gente nem nota que tem algo errado, cheio de pragmatismo, de tal forma que a gente acha que aquilo ali é normal, o que está acontecendo é normal. Por isso a necessidade da reforma, de colocar o nosso procedimento familiar em confronto com as escrituras, para a gente ver qual é o nosso erro. Então, o objetivo dele nesse livro é apresentar o que ele confia, né, que são verdades bíblicas úteis e centradas no Evangelho, que nos vão preparar para atingir esse alvo. Deus use isso para estimular a reforma necessária. Precisamos abandonar nossos paradigmas extras bíblicos e às vezes até antibíblicos em favor dos paradigmas bíblicos. Em última análise, esse livro é sobre o futuro. O futuro da sua e da minha família depende em grande parte daquilo em que cremos e de como nós nos comportamos à luz das verdades aqui contidas. Então, fala de visão de mundo, de cosmovisão. A forma como você enxerga e entende o mundo é quem vai ditar como a gente age no mundo. E asseguro-lhes, afirmo isso de modo literal: é difícil superestimar a importância da família em geral e dos pais em particular. Ou seja, tudo que a gente fizer nesse sentido de discipular a família, de trabalhar a família à luz das escrituras, sempre vai ser pouco. Sempre vai ser pouco. Nunca vai ser o suficiente. Nunca vai ser aquilo que Deus nos chama a fazer. A família é a pedra angular da sociedade. Tem-se afirmado que o que acontece com a família repercute no mundo. É possível também afirmar que o que acontece com o pai repercute na família. Então, se eu tenho famílias biblicamente fortes, isso vai repercutir na igreja, de forma direta. Mas o contrário também é verdade. Então, se eu tenho um pai biblicamente não funcional, isso também vai repercutir na forma como a família como ela age. O papel do homem em sua família é tão importante que Deus o honrou conferindo-lhe o seu próprio título, Pai. Somos a autoridade e o guia de nossas famílias, e a forma como a lideramos tem implicações de amplas consequências. Ao longo de muitos anos, tenho passado, escrito, ensinado e trabalhado longa e exaustivamente a questão de liderança masculina no lar. Isso aqui, inclusive, é justamente o motivo pelo qual esse irmão aqui tem sido perseguido no país dele. Tem se levantado grande perseguição, Tenho observado famílias desabarem sobre o peso da negligência paterna. Tenho visto moços vagarem sem rumo, procurando por respostas que seus pais deveriam ter lhes dado em palavras e ações. Eu tenho chorado com mulheres cristãs que cansaram de implorar a Deus que transformassem seus maridos nos líderes espirituais de suas casas. Isso aqui é algo que tem atingido muito os homens no nosso contexto, na nossa cultura. As mulheres foram tomando conta de certas coisas. A gente, pelo nosso próprio pecado, acha bom, É menos uma coisa para a gente fazer, e acaba que a gente começa a deixar muita carga que não é delas, não é responsabilidade delas, nas costas delas. E a gente vive do jeito que a gente aprende, Do que a gente vê, vivencia. Também tenho visto homens sendo despertados para a responsabilidade e o privilégio de serem os pastores de suas famílias.
Tenho assistido os lares transformando-se rapidamente quando os pais tomam o leme e começam a liderar e discipular suas esposas e filhos. Tenho visto casamentos serem curados quando os maridos começam a levar a sério sua obrigação de amar as suas esposas como Cristo amou a igreja e de criar seus filhos na disciplina e instrução do Senhor. Esse é o tipo de transformação para a qual desejo contribuir. Quero ajudar homens a superar um legado de passividade, incompetência e liderança. Quero ajudar a moldar a mentalidade de uma geração de pais que assumem seu papel com uma certa porção de temor e tremor, enquanto conduzem suas tarefas com fé e confiança. Em resumo, quero responder a pergunta que ouvi de centenas, quiçá milhares de homens: como liderar a minha família? Então aqui, eis a questão. É isso que ele vai tratar nesse livro aqui. Ele vai dar o impacto, a base ali nessa primeira parte, e depois ele vai moldando, vai ensinando como pastorear a família, né? Aqui nessa introdução ele já vai dar um vislumbre disso, né? Essa parte aqui é algo bem interessante que ele coloca, né? Então, o impacto do paradigma. A igreja em que tenho o privilégio de servir, a Igreja Batista da Família, Família da Graça, na área norte, ao norte de Houston, não é de forma nenhuma uma igreja perfeita. No entanto, é uma igreja onde, em anos recentes, famílias de homens vêm sendo transformadas e o mais importante, é uma igreja em que a fidelidade da palavra de Deus produziu muitos frutos. Então, ser fiel à palavra de Deus, o que é isso aí? Ser fiel à palavra de Deus, né? Então, de uma forma bem simples, agir como ela nos chama a agir. Isso faz a diferença dentro da nossa casa. Se faz a diferença na igreja, faz a nossa casa. E se vai fazer a nossa casa, isso vai refletir também na igreja, vai fazer na igreja. E ele fala aqui que começou a receber o fruto, né, desse trabalho. Esse fruto tomou a forma de conversão na vida dos que tinham consciência de estarem perdidos e de alguns que, sendo líderes de igreja, pensavam que estavam salvos. O fruto também tem sido produzido em casamentos curados, muitas vezes em uma única sessão de aconselhamentos, em famílias curadas, em famílias aceitando a dádiva de filhos depois de terem decidido fechar a madre, e numa série de outras providências de Deus. Aí aqui agora ele vai explicar o paradigma que ele está falando, né? Ele fala que a igreja ela decidiu fazer uma abordagem radical, né? Uma mudança de trabalho de uma forma radical, né? Ele fala então que começou a trabalhar com os homens, né? A maneira como temos trabalhado para trazer homens ao que é para muitos uma abordagem radical da família e ministério. Em nossa igreja, as verdades contidas nesse livro são vividas de um modo bastante incomum. Não temos ministérios especializados em discipulado específico para cada idade ou grupo de interesse, né? Não temos ministério de jovens, de crianças e solteiros. Então, isso aqui é uma coisa que tem crescido na maioria das igrejas e está tomando, inclusive, as igrejas reformadas. É culto da criança, é culto do não sei o quê. Os adultos vão para um lugar, as crianças vão para outros. E esse é o ponto. E aí ele vai trazer aqui o que é o foco do livro, né? Que é, no caso, o foco da igreja dele lá. E eu penso que isso aqui é justamente a nossa maior necessidade. Nosso foco é treinar pastores da família e torná-los responsáveis pela obra para a qual Deus os chamou. Como resultado, somos forçados a prestar muita atenção em nossa visão de discipulado em família. Então eles começam a investir nos pastores da família, no homem, na liderança masculina, para que eles possam exercer na família esse trabalho que Deus os chama a fazer, que Deus os chamou para fazer. E se nós temos pastores da família capacitados e habilitados, então não será necessário a gente ter ministro para todo tipo de situação, para todo tipo de idade, né? Nosso paradigma vai parecer estranho a muitos leitores desse livro, porém não quero
que você se envolva com paradigma. Este livro não é sobre paradigmas, é sobre verdades transcendentes que governam a paternidade cristã. Assim, quando eu falar sobre nossa igreja, tente lembrar que, a despeito de seu contexto, você pode e precisa buscar para a sua família uma abordagem centrada no Evangelho e baseada na Bíblia. Aqui está a ferramenta do pastor da família, né? O Evangelho e a Bíblia, né? Aqui, né? O Evangelho que é baseado na Bíblia. Não estar numa igreja como a nossa não é desculpa, né? Isso é uma coisa que, mas a minha igreja não é assim, então não é desculpa. Nem o fato também de estar numa igreja como a nossa vai garantir que essas coisas aconteçam. Temos de ir ao encalço do pastoreio da família, seja qual for nosso ambiente eclesiástico. Aí agora ele vai trazer um pouco aqui da ferramenta que o pastor vai usar, o pastor da família, né? O que nos motiva? Nosso alvo é o Evangelho. A abordagem desse livro para o pastoreio da família e as coisas que fazemos em nossa igreja não se baseiam em estatísticas sobre a evasão de membros da igreja, embora isso até seja importante. Nem cremos que todos os problemas da igreja vêm de uma visão sobre família, visão pobre de família, embora essa questão também seja importante. O que fazemos e o assunto sobre o qual estou escrevendo aqui começa com uma crença de que o Evangelho é a nossa única esperança. A família não é o Evangelho, nem a família é tão importante quanto o Evangelho. A família é o mecanismo de transmissão do Evangelho. Isso aqui é importante, hein? Já entra na evangelização, né? A família como ferramenta de evangelização, mas o ponto é o Evangelho que é a esperança. É Ele quem atua, é Ele quem nos transforma. Em Efésios 5 e 6, o papel dos pais de amar suas esposas e disciplinar seus filhos, a responsabilidade das esposas de submeter-se a seus maridos e as obrigações dos pais em relação a seus filhos são todas formuladas em termos incontestavelmente centrados no Evangelho. Isso a gente vai perceber com clareza quando a gente lê o livro de Efésios. E Paulo tem muito essa característica. Ele dá diretrizes, mas dá sempre fundamentado no Evangelho. É por causa do Evangelho, é por causa de Cristo. Ele sempre vai fazer isso. Tudo envolve Cristo e a igreja. Como Paulo declara, diz respeito ao Evangelho. O Evangelho é seu conteúdo, a obra redentora de Deus que começou no jardim com o casamento do primeiro Adão como sua noiva e terminará no casamento do último Adão, Jesus Cristo, com a sua noiva, a igreja, na consumação da história. Cada família entre o primeiro e o último serve para lembrar-nos do impacto da queda em nossa necessidade de redenção. Nesse meio tempo, Deus tem chamado como pais a caminhar paciente, resoluta e piedosamente, enquanto conduzimos nossas famílias a tudo o que é nosso em Cristo. Minha esperança é que esse livro sirva de ferramenta para ajudá-lo a fazer exatamente isso. No final, o que desejo é que você veja Jesus. Quero que eu veja de uma forma que você seja levado a buscá-lo pessoalmente e honrá-lo diante de Deus, diante de sua esposa e filhos. E que assim ele também se sinta chamado a buscar a Jesus. Em resumo, meu objetivo é que você pastoreie sua família em direção ao bom pastor. Irmão, então esse livro aqui, eu só já li só até o terceiro capítulo, mas ele tem sido algo muito importante para mim, porque cada vez mais que eu começo a meditar nas Escrituras, eu vejo que o Senhor me chama a esse trabalho de pastorear minha família e meus filhos, e eu vejo o quanto eu tenho sido ineficiente e longe de ser pelo menos como aquele servo inútil que fez tudo o que deveria fazer. Ao fazer tudo o que tinha que fazer, é apenas um servo inútil. Eu gostaria de ser um servo inútil nesse sentido. Mas, como disse o apóstolo Paulo, não adianta a gente ficar aqui olhando para o que a gente não tem, mas a gente, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossegue para o alvo, né? Olhando para frente. Então é um assunto de grande importância, o pastoreio da família.
Deus tem me chamado a perceber isso, e o que eu quero compartilhar com você é isso aqui, para que a gente possa crescer nesse aspecto de pastorear a família e aprender a fazer isso usando o Evangelho, usando o que o Senhor Jesus Cristo fez, para que tenhamos famílias mais fortes, mais biblicamente funcionais, agindo de acordo com as Escrituras, para que também tenhamos então uma igreja forte, porque a base da igreja é a família. Famílias fortes, igreja forte. O Senhor Deus te abençoe, e de repente você pode dar uma lida aqui nesse capítulo e depois a gente possa debater aí alguma coisa. Até a próxima.